Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje, depois de a gente trabalhar um pouco e conversar um pouco, né, na nossa última aula nós falamos sobre o que era ser sensato, o que eram regras sensatas, o que é uma pessoa ter sensatez em suas atitudes, saber discernir, né, o que é bom para mim e para o outro também, não ser egoísta de pensar só em mim, relembrar sempre que a gente vive, principalmente as nossas tardes, nós passamos em sala de aula ou em contato com outras pessoas ao nosso redor, que eu não sou um ser único no mundo, né, que eu preciso respeitar a opinião do outro, né, embora faça valer a mim, eu preciso respeitar a opinião do outro, preciso saber viver de acordo com o outro também. Nem tudo que é bom para ele vai ser bom para mim, mas eu preciso ter respeito, eu preciso ser sensato nas minhas atitudes, ter a noção de que às vezes o que eu faço pode não ser bom para o outro. Ter a noção de que muitas vezes eu acho que eu estou brincando enquanto eu estou desrespeitando o outro. A brincadeira, ela só existe se ela for boa para os dois, ok? Fugiu disso, ela não é mais brincadeira, tá? Então, temos que ter essas noções do que é ser sensato na nossa vida, conosco, na vida em sociedade, com o outro, na nossa casa, na nossa comunidade e na nossa escola. Bom, relembrando isso, hoje então eu vou contar para vocês uma história que eu tenho aqui no meu livro, tá? E ela se chama O Pequeno Rei Sem Nome. Era uma vez um rei. Um rei de verdade. Ele era chamado de Rei Sem Nome, porque ninguém nunca tinha lhe dado um nome, e por não ter nome, ficou sendo o Sem Nome. Sem Nome era um rei que não sabia o que significava ser rei, nem o que ele devia fazer, nem como agir, ou pior, o que precisava pensar. De repente, de que adianta ter um reino todo se ele não sabe o que fazer com isso? E o que significa ser um rei? O que um rei deve fazer? É bom que a gente saiba que Sem Nome era muito infeliz. Você pode imaginar o motivo da infelicidade dele? Que motivos ele tinha para ser infeliz? Ele vivia desorientado. Isso mesmo. Desorientado. Não saber para onde ir ou o que fazer o deixava cada dia mais infeliz. Ele tinha medo, verdadeiro pavor de tomar alguma decisão. Você já se sentiu desorientado alguma vez? Já ficou sem saber que decisão tomar? Estudar a lição da escola ou assistir televisão? Arrumar o seu quarto ou ir brincar com seus amigos? O que fazer? O reino do Sem Nome era imenso. Seu castelo ficava na praça central. Ele era maravilhoso. Tinha janelas que era impossível contá-las de tantas que eram. Mas ele sabia fazer isso? Não, ele não sabia fazer isso. Ele era um rei que não sabia tomar decisão. Alguns súditos, que são aquelas pessoas que trabalham para o rei e obedecem às suas ordens, chegavam até ele e perguntavam: "Ó, nobre rei, podemos aparar a grama dos jardins? Podemos fazer uma faxina no castelo? Podemos lavar as janelas que estão sujas? Podemos limpar as ruas próximo ao castelo? Podemos. E nenhuma resposta. Pelas janelas do castelo
sem nome poderia ver tudo o que estava acontecendo em seu reino. Ele podia decidir, se soubesse, para onde ir, que lugar visitar ou com quais súditos conversar. E o que vocês acham que ele dizia diante de tantas perguntas dos súditos? A resposta dele era: não sei, não sei, não sei e não sei. Outros súditos traziam nas mãos vários papéis, estudos, livros, mapas e perguntavam: ó nobre rei, o que devemos fazer com a grande área norte que está sendo invadida pelo lixo? O que faremos para manter a praça central limpa? Como poderemos impedir que o mato invada todas as moradias da grande área leste? O que devemos fazer com as moradias da pequena área oeste, que estão na mais completa escuridão, pois estão sem energia elétrica? O que faremos com... E novamente, o que vocês acham que ele dizia? O rei sem nome dizia: não sei, não sei, não sei e não sei. Um dia, os soldados chegaram aflitos para conversar com o rei. Como o rei nunca sabia o que fazer, todos os soldados eram inseguros e nunca sabiam o que fazer também. Eles então falaram: Excelência, o reino está ameaçado. O monstro Caos está se aproximando rapidamente do reino e vai destruir tudo. O que faremos? O rei sem nome ficou desesperado. Precisava de ajuda. Seu reino estava cada dia mais desorganizado, sujo, triste, cheio de coisas para fazer. E agora, o terrível monstro Caos chegava para destruir tudo. Quem poderia ajudá-lo? Quem poderia ensiná-lo a administrar o seu reino? Quem poderia ensiná-lo a tomar decisões? Quem poderia ensiná-lo a não ter medo de tomar decisões? E você? E você, meu aluno? Que tal pensar em um final feliz para essa história? Que tal pensarmos em como o rei sem nome poderia aprender a administrar o reino dele? Que tal se a gente pensar como o rei sem nome poderia espantar o monstro Caos do seu reino? O que vocês acham que poderia acontecer com o rei sem nome para que ele pudesse aprender a administrar o seu castelo, o seu reino? O que será que teria que acontecer com ele? Bom, então agora a gente vai criar um final para essa história. Vamos dar um nome ao rei sem nome. Vamos começar por aí. Vamos pedir que os seus pais, irmãos ou as pessoas com quem você vive que ajudem você a pensar e escrever sobre esse final, tá? Coloca toda a tua inteligência e a tua criatividade para funcionar. Pega lá o caderno de escola da inteligência, escreve o nome da história, que é o Pequeno Rei Sem Nome. Escuta ela de novo se precisar, tá gravado aqui, e dê um final para ela, ok? Com a ajuda da família ou de quem vocês convivem aí, escrevam um final, deem um nome para o rei sem nome, tá? Façam essa atividade então. Um grande beijo da Prof.